Podcast Conexão Jovem na área mais uma vez. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, faz parte da história aqui da FET e que tem uma história muito bonita para contar pra gente, não é isso, Luca? É isso mesmo, rapaziada. Muito boa tarde. Eu sou o Luca, minha primeira vez aqui. E estamos aí com uma pessoa muito importante, sobre um tema muito importante a ser retratado aí. E muito da hora da gente conversar. Gente, a gente vai falar de arte. Hoje a gente vai falar de algo que a gente vê em muitos lugares e a arte ela não se resume quando você vai ao museu. Ela está espalhada pela cidade, ela está nos locais que você vai, nos locais que às vezes você vai tomar um café. Ali tem arte. E eu queria começar, Cleiton, né, te dando a oportunidade de se apresentar, né? E depois que você se apresentar, já pedir para você contar um pouco da sua história pra gente. Quem é o Cleiton? Co- Quem é a pessoa do Cleiton? Certo. Bom, eu sou o Cleiton, né? Queria agradecer, né, o convite. Eu sou o Cleiton, tenho 44 anos, faço hip hop há 27 anos, 26 anos. Tô no grafite há quase 20 anos também, mas nem sempre fui do grafite, né? Eu comecei na música, comecei no rap, e hoje eu estou no grafite, né? Então, o Cleiton é uma pessoa que lá atrás foi jovem também e descobriu no hip hop o que queria fazer da vida. Acabou que isso virou o caminho dele e tô nisso até hoje, né? Legal, massa. É, Então, rapaziada, a gente conversou aqui no começo, né? A gente estava comentando sobre algumas coisas e, assim, o Clayton, pra quem não sabe, ele faz alguns projetos aí também, né? Que eu participei de um deles quando eu era bem molequinho, eu tinha uns 10 aninhos ali e eu tive algumas aulas de grafite com ele. E eu queria comentar sobre isso, que foi algo muito legal, foi muito massa. E tô muito feliz de estar participando desse episódio aqui com vocês, que é um assunto que, assim, curto muito, tanto hip hop quanto grafite. E é isso. Muito obrigado, hein? Cleiton, eu tenho uma curiosidade. Eu acho que muita gente também tem, né? Hoje eu até estava comentando com o Luca mais cedo. Eu estava citando uma moça em BH que ela é conhecida como Bolinho. Não sei se você já ouviu falar dela, a Raquel Bolinho. E é muito interessante, porque você passa pelas ruas de BH e por vários locais, do bairro mais carente ao bairro mais top da cidade, tem um bolinho na parede, tem um bolinho num viaduto, tem um bolinho numa, né? E eu acho essa marca muito interessante. E a minha pergunta vem muito baseado nisso, né? É, qual que é a diferença, né? O que que é o grafite, o que que é a pichação, né? Porque eu, Luciana, que sou leiga no assunto, eu tenho uma impressão de que o grafite é algo profissional. E que a pichação, às vezes, ela até ultrapassa um pouco do profissional, que às vezes ela invade um pouco, né? Você pega um portão pichado, que é caro pra caramba pra pintar, e aí o cara vai lá e picha o portão, né? Conheço lugares que a pessoa já pintou a parede tantas vezes que ela não pinta mais, porque as pessoas vão lá e fazem a pichação. Então, assim, você que tá nesse meio, né? Eu acho que muitas pessoas devem te fazer essa pergunta, né? Existe também uma dúvida, um preconceito, uma desinformação, querendo ou não. Exatamente, até porque esse preconceito, né, a gente tem essa diferença, né? Olha, o grafite e a questão do pichar, né? Então, eu acho essa é uma pergunta polêmica, porque para quem é do grafite, não existe diferença entre grafite e pichação. Até porque, por exemplo, a Raquel, ela não faz esses bolinhos todos autorizados. Então, são em circunstâncias que são semelhantes às que a pichação também acontece, né? Então, que aqui no grafite a gente costuma chamar de grafite vandal, né? E a história da Raquel é uma história, assim, muito inusitada, porque ela é uma grafiteira por acaso. Ela era o namorado dela que era quem pintava e ela acompanhava e ela começou a fazer porque ela ia para acompanhar e acabou que hoje eu nem sei se ele tá no rolê, acredito que não, e ela tornou BH, né? Ela tomou BH, inclusive a gente estava vendo, teve até uma exposição no Museu do Bolinho. Sim, mas E e todos os grafites que ela faz, inclusive, são em circunstância, a maior parte, inclusive, é que agora ela já acho que conversa com galeria, né? Ela já deu esse passo aí mais em direção à arte, propriamente dita, né?
Mas eu tenho uma visão sobre isso que eu acho que é importante a gente compartilhar, uma vez que a gente está tendo um espaço de educação, que é a FET, onde eu ensinei grafite por 2 anos aqui, tinha uma bateria aqui dentro, inclusive, é que para a gente a diferença está na comunicação, está no intuito de comunicar, né? Vou dar um exemplo simples, né? Por exemplo, se você olhar na rua, aqui em Minas mesmo, Uberaba, e você tentar entender o que está escrito numa pichação, você vai conseguir compreender que a comunicação deles é fechada, é uma comunicação para eles, né? As tipografias, as grifes, né, que eles pertencem, tá tudo ali. São códigos específicos de uma comunicação fechada. Então, assim, é um lance que, inclusive, eu já falei numa live uma vez conversando com isso, com a professora Elisa, que é um movimento de quem se sente excluído, excluindo a sociedade dessa conversa. Então eles têm esse lance que parece egoísta mesmo, de chegar, ocupar a sua parede, o seu portão e conversar, mas para o outro pichador, né, não é uma comunicação direta com você. Eu acho que o grafite tem essa diferença característica, que, por exemplo, quando a Raquel coloca lá o bolinho dela, o personagem dela em algum lugar, desde de uma criança até, de repente, uma pessoa que tem mais idade, vai compreender, que ela tem uma pegada mais lúdica, que ela comunica um sentimento, sempre o bolinho está fazendo alguma coisa, né, tá sempre em ação. E então acho que essa é a diferença, a principal diferença, né. Eu não faço grafite vandal, tá. Mas assim, se eu quero ensinar grafite, eu preciso ensinar que o grafite ele tem essa questão libertária muito forte e que ele acredita que o poder público não tem essa competência de dizer que a pichação é crime, que o grafite é arte. Então, e que isso não cabe ao poder público propriamente dito. O que eu penso da pichação, por que que eu não faço, né, grafite vandal ou pichação, são pelos mesmos motivos que você, inclusive que você indagou, né, que você colocou aqui, que é a questão do eu acredito que, eu acredito nesse pensamento até um pouco mais ideológico à esquerda, popular, né, de gente da gente, de troca, e eu acho que a população já é tão oprimida e passa por tantas dificuldades, eu não queria ser, mais eu não queria ser mais alguém a oprimir ou a dificultar. Eu acredito que minha arte tem que estar onde ela é bem-vinda, né, onde ela é bem-quista. Interessante. É por isso que eu vendo meus trabalhos, às vezes, né, e isso não sei se é bem visto por alguns grafiteiros, né, mas a gente trabalha para isso, para que o trabalho da gente seja reconhecido como algo que acrescenta na rua, que dialoga, né, que vai ou fazer você sorrir, né, e não que vai tirar, de repente, o seu sono, porque eu fui lá na sua parede e fiz um trabalho que para mim é importante, mas contra a sua vontade. Então eu não acredito nisso em relação à residência, né. Mas espaços públicos eu acho que a gente precisa discutir, né, de repente essa possibilidade, porque eu identifiquei já e a gente vive passando pelas ruas, e a gente sempre está reconhecendo ali espaços ociosos que às vezes é só uma encosta, uma parede que não tem nada, só uma cor. Aqui, como São Paulo também é tudo cinza, né, quando é patrimônio público, eu acho que Frio. tem. Pois é. Eu acho que o grafite pode ocupar também esses espaços aí, e dessa maneira, de repente, a gente consegue, incidir na questão da pichação, né, porque tem muita gente que argumenta que picha porque não tem espaço para aprender arte ou para pintar. Você falou uma coisa interessante no início da sua fala, e eu me lembrei de uma conversa que um dia tive com o Luca, acho que foi contigo mesmo. Que o Luca ele virou e falou pra nós assim, a gente estava andando na rua, ele falou assim: "Tá vendo aquela pichação ali?" Falei: "Tô, me recordo se é com você mesmo." Aí você falou pra mim assim: "Ah, nossa, eu procurei a pessoa que fazia Eu essa." É uma mina aqui de Uberaba, a Faela, que eu fiquei muito tempo, eu fiquei 1 ano e meio tentando descobrir quem que era ela, que eu vi a tag dela espalhada por vários lugares da cidade, e eu descobri por muito acaso, assim, que era ela. Mas uma pauta que eu queria comentar também, sobre a própria pichação, que no começo da sua fala, que é as pessoas, uma parte da sociedade isolada, comunicando, se isolando do resto, que querendo ou não é uma parte da sociedade que é isolada e vandalizada, que vandaliza tentando mostrar que ela existe e se comunicar entre eles ali. Então, querendo ou não,
não é só uma forma de vandalismo ou de rebeldia, ou só de arte também, é uma forma de comunicação em si, que essas pessoas mostram que elas estão ali, que elas existem, que essa parte da sociedade é importante, que elas Seria, mostram a seria um cara grito dela. de... Exatamente. Existencial. É. E essa pauta do portão, né, é realmente um negócio bem importante, bem polêmico, porque, assim, é legal, né, a gente pensar nessa forma de se expressar, de vandalizar, da pessoa dar o grito dela, falar que ela existe. Mas também tem um contraponto do trabalhador que tá ali, que tem o dinheirinho dele, que ele vai ter que pintar o portão dele, e às vezes ele não tinha nada a ver com o pagode. Gente, é uma Então, coisa muito interessante. é Eu também complicado, né? tinha um rapaz em BH, eu morei lá por alguns anos, como vocês sabem. Não sei até se você... Conheço, provavelmente. É. E ele, o que que ele fazia? Ele pegava as lixeiras, e ele escrevia frases. Ah, E frases que faziam muito sentido. Tem muito tempo que eu não falo com ele, mas eu acho que o nome dele é Felipe. E, cara, você passava, você tava num dia mal, e você via uma frase que aquilo fazia tanto sentido, e as frases dele foram tornando parte da cidade, assim como esse tem o bolinho da Raquel, né? Assim como o bolinho da Raquel, vê uma frase do Felipe, Felipe Arcos, se não me engano, do Felipe na lixeira, ou nesses espaços baixo dos viadutos, em alguns lugares se tornava algo que... E aí depois ele foi pelo Brasil, aquilo foi se espalhando. Que massa. Mas depois eu também fiquei sabendo que ele levou uma multa e teve que pintar todas as lixeiras de Belo Horizonte que ele fez uma ocupação. uma ocupação que ele pichou. É visual. Mas aquilo era uma coisa tão assim que falava com a galera que deu uma repercussão assim, eu vou dizer uma repercussão social mesmo, midiática. Todo mundo pedindo para que as frases não fossem apagadas, da importância que tinha aquilo, né? Eu acho que faz parte hoje da nossa sociedade, não sei se você concorda, Cleiton, a cultura do hip hop, a cultura do grafite, ele vem trazendo uma expressão muito forte dentro dele. É aquilo que eu te perguntei, né? Eu sei que o Luca gosta dessa temática, e quando ele me conta a história, Faela, né? Da Faela, que ele ficou procurando, eu falei, cara, e aí você falou, né? Que é uma comunicação entre eles, né? Eu jamais saberia, eu nem consigo entender o que está escrito ali. Mas ele olha e fala, pô, tem alguém tentando se expressar. Perfeito. E dentro disso, Cleiton, aí eu queria entrar um pouquinho assim, na parte, como você vê o grafite, no sentido assim, educacional, sabe? Aqui na FET eu sei que o grafite, eu acho que ele libertou muitos meninos que você trabalhou. Libertou no sentido que eu falo de expressão, né? Como que você vê essa ligação? Educação, grafite, grafite, educação. Como você vê isso? Que até é importante acho que mencionar, assim, o cuidado, o olhar da Sônia, né? Eu quando conheci a Soninha, estava na Vila Paulista, ali onde chamam de Boca do Lobo, fazendo grafite, estava ela e a Simone, e ela procurou a gente, eu estava com o Alan, que é o superintendente de juventude, eu já era servidor, né? Já era instrutor de artes, ela falou, ó, quero vocês na FET, né? E aí o começo do namoro com a Sujuli foi inclusive nessa situação. Então, assim, queria agradecer ela porque eu acredito que a FET era, no meu entendimento, uma outra coisa. Aí quando ela traz o grafite, quando ela traz você também, ela faz outros movimentos, eu entendo que ela queira se comunicar com o jovem também. Então, para mim, a importância fundamental é ser meio de aproximação, né? Independente de se o jovem vai sair do ateliê sabendo ou não fazer grafite, né? Então, por que que eu comento isso? Primeiro, para fazer justiça a esse movimento que a Soninha fez, e depois porque eu acredito que antigamente eu tinha muito essa preocupação de ensinar arte, né? E agora, como eu já tenho uma certa idade, já tem muito tempo que eu já tem já tem muito tempo que eu ensino grafite, eu me contento mais em saber que de repente o jovem está trabalhando, você entender que a arte não vai ser para qualquer um, né? Eu acredito que a arte, como o grafite, como o slam, é para qualquer um, mas não quer dizer que você tem uma obrigação de ser um artista ali. Eu acho que se já melhorou
seu dia para mim, já a missão tá cumprida, né? E para você, como instrutor de arte em si, deve ser muito gratificante, né? Você ver alguém que você ensinou começando a gostar da parada e ver numa aulinha que tem algum aluno que se destaca, que se interessou um pouquinho mais, que ele quer entender mais sobre aquilo. Que, querendo ou não, é algo que você gosta, além de você ensinar, além de você querer mostrar para outras pessoas, acho que é algo que você ama, né? Então, acho que, assim, eu me interesso um pouco pela educação. E, na minha visão, deve ser bem gratificante você estar ensinando algo que você ama com uma pessoa e você ver que ela tá gostando, né? Principalmente sendo um assunto como esse, que muitas das vezes tem que ser retratado assim, tem que ser pautado, conversado, que é importante, né? Querendo ou não, para a sociedade, no geral. Aí eu queria saber como é que é, mais ou menos, essa visão de quando você vê uma estrelinha ali no meio. É, você falando sobre a importância da arte, né? Eu acho que a gente passou por uma pandemia e eu lembro da galera da arte falando, ó, tá vendo, né? Porque criticavam, né? Quem gosta da arte é a esquerda, que não gosta de trabalhar, e tinha esse discurso mais ideológico. Mas a galera, né, com essas questões de saúde mental, ficou em casa, e aí o que que foi essa desopilada? Foi justamente a arte, né? A gente aqui ofereceu, por exemplo, o curso de arte terapia, que era, a gente chamou de grafite terapia. Então, a nossa intenção com esse curso não era ensinar arte, a gente raramente pegava num lápis ali para desenhar alguma coisa, mas a intenção era criar um espaço de exceção onde pudesse acontecer essa higiene mental, do catarse, por exemplo, né, de você chegar, deixar aquela energia ali, a gente fazia isso com spray inclusive, e depois ir embora, entendeu? Porque eu acho que esse espaço, hoje é muito necessário, né, a gente vê E esse sentar, respirar um pouquinho ali, só é relaxar. e eu acredito que o grafite, pode ajudar nesse sentido. Eu já tive dentro do CAPS infantil e grafite foi parte do plano terapêutico das crianças dos jogos legal e não só o grafite, né, tô falando Tem do grafite, mas você me fez lembrar, né? Você falando da questão da pandemia, eu me lembrei, cara, você me levou lá na minha infância. Eu bem pequenininha, eu estudei numa escola que um dia eles nos deram uma tela e colocaram na tela uma mistura de tintas. E você ia com a mãozinha ali, devia ter uns 6, 7 aninhos. E você ia com a mãozinha ali formando algo com aquelas cores. E esse quadro, ele ficou no meu quarto até eu ser, tipo assim, até eu sair de Uberaba e ir embora para BH. Eu tinha o quadro que eu fiz com 6 aninhos, sabe? Eu acho que é sobre isso, né? Por que, Luciana, você guardou esse quadro por 6 aninhos? Pô, eu não sei, mas com certeza alguma coisa ele significava muito pra mim, pra ele ficar assim, por tanto tempo na parede do meu quarto e por várias vezes quando eu deitava à noite, eu me lembro que eu ficava olhando pra ele assim, né? De alguma forma tinha uma ligação. E eu acho isso, cara, é uma coisa muito louca, né? Porque é como a gente tocar um violão, cada um consegue se expressar de uma forma, né? E quem consegue passar, Cleiton, eu sei que você teve, né, no programa Fica Vivo, teve em BH, teve aqui, desenvolveu esse programa aqui, e você sabe a realidade dos lugares onde, eu vou usar uma expressão muito de BH, né? Onde a favela, ela tá tentando se comunicar com o asfalto, né? Ela tá tentando descer para falar uma linguagem, né? E é dessa sua experiência, né, tanto aqui em Uberaba quanto em Belo Horizonte, assim, o que que você teria, né, para contar um pouquinho pra gente? Eu acho que isso conta muito, porque são lugares e assim, gente, o Cleiton, ele teve na Pedreira, em Belo Horizonte, uma favela bem conhecida, onde eu também trabalhei, e só que ela é conhecida por ser a menor favela de Belo Horizonte, porém a mais violenta, né? Ela chegou a sair no Fantástico em 2006. Notícia em rede nacional pela sua violência. E hoje, graças a Deus, o Pedreiro tem uma outra história. Mas eu queria ouvir um pouquinho disso. então, especificamente eu trabalhei no Fica Vivo, a gente do começo ao final do Fica Vivo aqui na cidade, fui talvez o primeiro oficineiro, entrei na leva dos 4 primeiros e fiquei até o final, até quando o programa foi descontinuado aqui. Para quem não sabe, o programa Fica Vivo é um programa de controle e redução de homicídios, né, o nome fantasia é Fica Vivo. E anualmente a gente tinha essas capacitações no Sesc Venda Nova e no começo a gente fazia essas incursões até os núcleos, né, que na época era Centro de Prevenção à Criminalidade. Então tive no Palmital, tive na Cabana do Pai Tomás,
tive em muitos lugares. Na Pedreira, tive mais de uma vez, porque depois eu voltei, mas aí enquanto artista para pintar um evento, que tem um condomínio ali do Niemeyer, né? O evento chama Gravitação. Já pintei muitas vezes em BH, no Chia, no próprio Gravitação. Mas assim, queria só abrir ampliar essa discussão, assim. Discussão não, mas de repente falar desse papel, né, da arte enquanto meio, né, que o grafite era uma das maneiras, né, tinha lá para estudar maneiras de intervenção estratégica. Ó, colocou uma oficina ali, que tipo de ação, porque é estratégia, né, é você se aproximar do jovem que é referência, é tentar trazer ele para o lado, é tentar, inclusive as oficinas dela estavam em pontos estratégicos mesmo, onde tinha às vezes uma biqueira, tinha uma oficina do programa para analisar seus índices de criminalidade do ponto de vista preventivo, eles teriam algum tipo de queda, né? E isso tanto funcionou que o piloto foi em BH, depois o estado todo ele fica vivo. Então, assim, só que, para além disso, né, acho que comunidade é uma coisa cabulosa, porque é comunidade em qualquer lugar, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tive na Vila Operária, e tem características muito parecidas com o BH, porque tem essa coisa do aglomerado, né? Da seta, do subir, né? Porque são favelas verticais, né? Porque aqui não é característico da nossa região, Uberlândia, Ribeirão tem favela, mas é horizontal. E eu tive no Peru, tive em Quito, né? E sempre pintando em comunidades no México também. E, e tem muito mais semelhança. Não sei se é uma coisa mais latino-americana, sabe? Do que brasileira propriamente dita. Porque, inclusive, no Equador, eles estão começando a pensar a importância de políticas sociais nesse sentido, porque lá eles estão, nesse sentido, engatinhando, né? O Brasil tem, ou teve, né, por muito tempo, esse cuidado, essa sensibilidade de oferecer, para além da repressão, né, que acontecia aqui no Estado. Por que que eu estou citando isso? Porque o Fica Vivo era da Secretaria de Defesa Social, e tinha a prevenção primária, que era o próprio Fica Vivo, tinha a questão da repressão, que a polícia fazia, e tinha as questões depois do acompanhamento, por meio do PRESP, do egresso, né, que hoje eu acho que chama CEAFA, então eu troco os nomes ali, e tinha até um programa de mediação de conflitos. Então, eu acredito tanto nisso, né, eu fiquei por tanto tempo que eu acho que isso me moldou. Eu acho que deveria ser assim. Uhum. Cleiton, se você fosse hoje, né, só te falo assim, Cleiton, deixa uma mensagem para o jovem de hoje. Qual você deixaria? Mas antes dessa pergunta, eu me lembrei uma outra muito importante que eu queria te fazer. Como que você vê a aceitação do grafite dentro da nossa cidade, dentro de Uberaba hoje? Primeiramente, quando eu cheguei aqui na FET, que eu fui lá embaixo, descobri que tinha um ateliê. Aquilo, cara, qual é a instituição Foi muito massa quando eu que descobri também. tem um ateliê? Aquilo é lindo. Voltando ao que você falou da Sônia, né? Ela tem uma visão do jovem muito fantástica, né? Então, quando ela falou, vamos ali que eu quero te apresentar um lugar que eu acho que você não foi ainda, e eu realmente não conhecia. Eu me lembro que eu entrei e fiquei assim, caramba, tem um ateliê ali, isso é uma coisa linda, né? Porque aí você chega, tá, tem tela para todo lado, tem pincel, tem as latas, né? Para mim foi algo muito significativo ver esse movimento, né? Então, como que você vê dentro de Uberaba e qual mensagem você deixaria mesmo assim para os jovens mesmo, os nossos jovens da FET, mas para também aqueles que nos assistem e que não são da FET, mas que podem vir a ser, né? É. Vou começar pelo, minha visão de como é a aceitação do grafite aqui na cidade. A gente até conversava antes do podcast sobre o perfil, né? Demorei muito tempo para entender, né? E eu concordo com o que você estava dizendo, que tem uma juventude chegando, tem coisas acontecendo, né? Mas eu não, eu ainda sou resistente em relação a. Eu acho que aqui as coisas vão acontecer, mas um lamento que eu tenho em relação à cidade, assim, e eu acho que isso vale, a gente não está condenado a ser dessa maneira, a gente precisa só refletir sobre isso. Eu já tive em vários lugares, e desses lugares por onde eu passei, você conseguia identificar o nível de, por exemplo, fui para Copenhague fazer grafite, no Beach of Styles.
Cara, e a partir da relação que você percebe que a cidade tem com a cultura, você consegue entender o quão evoluída aquela cidade é, o quão educada ela é. E aqui eu acho que a gente, infelizmente, pensa diferente, né? Tem uma mentalidade higienista, né? Quanto menos disso, melhor, porque, né? E só que a cidade hoje já não é uma cidade, né? É a cidade que tem 400.000 habitantes aí, então não tem condições. Acho que você não, como consolar, você vai precisar dialogar com a sociedade, lidar com Lidar com a a juventude, né? né? Eu acho que esse que é o ponto. E eu acho que por isso e aí o grafite realmente ele se prejudica nesse sentido, como outros públicos também não estão contemplados nesse pensamento, nesse pensar uberaba ainda, né. E em relação ao recado a mensagem que eu deixaria para o jovem. Queria que você olhasse bem no olho do jovem ali agora e falasse bem olhando para eles, que eu acho que isso é muito importante que a gente está discutindo aqui. E você, como uma pessoa, né, com tanta experiência, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu acho que é muito importante olhar no olhinho e ver o que que o Cleitão tem para falar. Liga na ideia, hein, rapaziada. É. Eu acho que é simples, mas, sei lá, foi a minha receita de vida. Eu sou alguém que eu acho que eu consegui o que eu estava buscando. Agora, cada um busca uma coisa, né. Eu sobrevivo da arte já há muito tempo, né, antes do concurso eu já vivia da arte, então eu faço arte porque eu faço arte inclusive para viver, e eu tenho uma família que eu sustento com isso, né. E lá atrás para mim era só uma brincadeira. Então eu acredito que o importante é você querer alguma coisa, ou sonhar. Então primeiro você tem que sonhar. Se você não quer nada, aí já você tem ainda esse caminho para fazer. E eu nunca deixei ninguém me dizer, sabe, na minha Que família, nunca permiti que as pessoas, me dissessem que eu estava errado, né. E uma vez eu escutei do Nelson Triunfo uma coisa, que eu guardei para mim, não sei se vocês sabem quem é o Nelson Triunfo. Que esse papo nosso de arte, educação, ele deu uma advertência pra gente nesse sentido de: "Ó, não domestica muito os meninos não, não tira a garra dos meninos não, porque muitas vezes a garra é a única coisa que eles têm". Interessantíssimo. E então eu acho que a gente tem que acho que é primordial você ter uma boa relação com a sua família, evidentemente, e respeitar, né, o seu pai: "Eu quero algo pra minha filha", mas você entender que ela não quer. E eu respeito. Que ela é um ser humano, um indivíduo com autonomia, que Suas próprias vontades. isso, se pra ela adulta e agora e que já vai pensar na faculdade, não adianta, né, eu tentar traçar o caminho dela. Então acho que o importante é sonhar, né, e brigar pelos seus sonhos, né, lutar pelos seus sonhos. Gente, é isso aí. O podcast hoje vai ficando por aqui. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu. Acompanha, teremos novos episódios e foca no sonho. Desenhe seu sonho, né? Grafite seu Pega as sonho. rédeas da sua vida e manda marcha. Vamos que vamos. Valeu, obrigado.